Olá! Nesta aula exploraremos um tema fundamental, a comunicação escrita. A habilidade de transmitir pensamentos, ideias e informações por meio da escrita é vital em nossa vida pessoal e profissional. Bem-vindos à Educaline. Alguns situam a criação da escrita entre 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo. É interessante notar que milênios se passaram antes do surgimento da linguagem falada e das pinturas rupestres. E desde essas inovações até a escrita transcorreram cerca de 30.000 anos. No entanto, alguns relacionam o surgimento da escrita ao estilo de vida que fixou o ser humano em territórios específicos. Cerca de 6.500 anos atrás, a agricultura e a domesticação de animais. Mas qual seria a ligação entre a invenção da escrita e da agricultura? Hoje em dia, a maioria das pessoas analfabetas não está no campo. Pode parecer estranho, mas faz sentido. Quando os humanos adotaram a agricultura como estilo de vida e estabeleceram-se em territórios específicos, surgiu a necessidade de registrar com mais precisão informações sobre a delimitação de espaços e direitos de propriedade, bem como a produção e circulação de bens. Os primeiros documentos escritos já criados são registros contábeis. Para escrever, os humanos inicialmente usaram pedra, osso, marfim ou madeira. Mais tarde usaram argila, papiro, pergaminho e até finalmente chegarem ao papel. Mas o que é a escrita como linguagem não é um mistério. A escrita é basicamente uma nova maneira de desenhar. É uma recodificação do desenho. A primeira forma de escrita usada pelo homem foi a pictografia. Ela organiza desenhos para representar objetos como eles são. Por exemplo, para escrever vaca, desenhava-se uma vaca. Esses desenhos são símbolos chamados pictogramas. Porém, a escrita pictográfica, que usa um símbolo para cada objeto, se mostrou muito custosa e cansativa. Requeria muito esforço mental e físico devido ao grande número de símbolos. Por isso, foi inventada outra forma de escrita conhecida como ideográfica. Agora, os símbolos, em vez de representarem diretamente objetos, representam ideias. São os ideogramas, por exemplo, entre os indígenas, a imagem de um cachimbo representa paz, um pássaro voando pode representar pressa ou velocidade. Exemplos desse tipo de escrita são as escritas chinesa e japonesa. No entanto, ainda havia um excessivo número de símbolos para escrever. Era necessário escrever e ler de forma mais rápida. Assim chegamos à escrita fonográfica. Essa usa símbolos chamados fonogramas ou fonemas que representam sons. Esses sons são os sons da fala. A escrita era o desenho da fala, era o desenho da linguagem oral, uma recodificação da fala. Com a escrita fonográfica não se desenham imagens, mas sons por meio de signos convencionados em sílabas, palavras e frases. Mas esse ainda não é o final da história da escrita. A escrita que mais usamos hoje é a escrita alfabética. Essa foi concebida pelos antigos gregos por volta de 800 a.C., ou seja, a escrita demorou aproximadamente 3.000 anos para evoluir para a sua forma atual. Os gregos desenvolveram a escrita alfabética por meio da simplificação da escrita fonográfica. Mas o que isso significa? Bem, significa que os gregos começaram a representar sons em suas unidades mais básicas, que na escrita são representadas por letras. Portanto, a linguagem alfabética é a mais simples em termos de símbolos. Qual foi o impacto da escrita no desenvolvimento humano? Se observarmos atentamente, desde os pictogramas até o alfabeto, a escrita passou por um processo de simplificação e abstração da inteligência humana. Assim, podemos dizer que com o advento da escrita, o homem começou a pensar de maneira abstrata. O pensamento abstrato é conceitual, ou seja, é formado por conceitos e não mais por imagens. Além disso, a escrita possibilitou a criação do livro, que é um dos meios mais utilizados e importantes para o registro,
transmissão e reflexão sociocultural até hoje. A linguagem escrita expandiu a memória humana, permitindo que informações fossem registradas e armazenadas para futuras gerações e que chegassem a outras pessoas, sendo transportadas de um local para outro. Com a escrita, inicia-se a história propriamente dita, pois a história que conhecemos é a que foi registrada e preservada em documentos escritos de acordo com a tradição. Além disso, a escrita está relacionada à fixação do homem em territórios específicos, que marcou o início do processo de urbanização da vida, a vida em aldeias, vilarejos e cidades. Durante todo esse período e no período posterior à invenção da escrita, a linguagem oral segue sendo a maior responsável pela transmissão de valores culturais, sociais, cognitivos, pelas conversas informais, exposição formal de assuntos, narração de histórias, do teatro, dos rituais sagrados que, de alguma maneira, são mídias também. Gostou da aula? Então lembre-se de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado e até a próxima!